Olá, Tadeu, Adalberto. Vamos então aos principais fatos que marcaram o setor policial de Matão e também na região. Começando por Matão, setor policial bastante carregado, viu? Jovens de classe média de Matão foram presos numa operação de combate ao tráfico. A investigação aponta que o grupo vendia drogas, especialmente êxtase e haxixe, pela internet e fazia entrega pelos correios. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação de combate a uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas sintéticas e haxixe, comandados por todo o estado de São Paulo, incluindo aqui Matão. A operação recebeu o nome de Cintilux, em referência ao tipo de droga por serem consideradas de luxo pelo valor e pelo público que costuma consumir esse tipo de entorpecente. Segundo a polícia, o grupo, composto na maioria por indivíduos de classe média alta, atua no Brasil e também fora do país com substâncias com valores que podem chegar, olha só, a R$ 200 por grama. A operação foi desencadeada pela Delegacia de Investigação de Entorpecentes e o Grupo de Operações Especiais lá de Bauru e cumpriu mandatos de apreensão, prisões temporárias em São Paulo, na capital, Marília, Assis, Catanduva, Ourinhos e aqui em Matão. Em Matão, a operação contou com a participação de 30 policiais e 10 viaturas da Polícia Civil. A ação, que contou com o apoio de policiais civis matonenses, prendeu aqui 6 jovens, sendo 4 homens e 2 mulheres, e ainda foram cumpridos 8 mandados de busca. Ao todo, a operação toda, foram cumpridos 22 mandados de prisão, além de 34 mandados de busca e apreensão em todas as cidades envolvidas nessa operação. As 6 pessoas presas aqui em Matão foram decretadas contra elas a prisão temporária e foram transferidas para a cadeia lá de Santa Ernestina. Continuando aqui por Matão, olha só. Dono de um ferro velho clandestino foi preso em flagrante por tráfico de drogas e também por receptação de cabos elétricos de cobre. O delegado do 1º Distrito da Polícia Civil, Francisco de Assis, conversou inclusive com a nossa reportagem e contou em detalhes toda essa operação que culminou com a prisão do acusado. O delegado contou que o local já vinha sendo monitorado por agentes da Polícia Civil aqui de Matão. Vamos então ver e acompanhar a conversa. Nós fizemos uma diligência prévia, extensa, acurada, e havia a existência de delações anônimas noticiando que nesse local um cidadão estaria receptando e traficando drogas. Policiais civis compareceram no local e presenciaram diversidade de drogas, facas com resquício de drogas, diversos celulares, balança de precisão, e ele foi autuado nessa delegacia. Agora, o senhor percebeu lá que havia diversas irregularidades, né? Tráfico de drogas também, troca de drogas, né, com objetos possivelmente furtados, e alguns desses objetos foram identificados, inclusive, pela vítima, né? Isso, a empresa vitimada, a CPFL, compareceu no local, reforçou que aqueles fios de cobre prejudicam indiretamente a CPFL e demais clientes. O local não tem alvará de funcionamento, funciona de maneira precária, numa área pública invadida, sem numeral e identificador, inclusive. Esse cidadão tem inúmeras passagens pretéritas por receptação, furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico. E uma vez presente nessa delegacia de polícia, ele foi atuado por mim, como delegado de polícia, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação qualificada. Doutor, é muito frequente aqui em Matão, não só aqui em Matão, né, como várias cidades da região, e está aumentando cada vez mais, né, o furto, né, de cabos elétricos e principalmente seleção de cobre, né, porque tem um alto valor aí de mercado. Se esse pessoal furta é porque há quem recebe esse tipo de material, né? Com certeza, existe aí uma cadeia ao redor disso, uma engrenagem delitiva muito complexa. Essas pessoas, geralmente usuárias de droga, furtam fios de cobre e demais objetos de diversas residências e estabelecimentos comerciais e praticam uma forma de escambo nesses locais que são conhecidos como pontos de receptação. E são esses pontos de receptação que instigam a prática de delitos parasitários ao redor do tráfico de drogas, como, por exemplo, a receptação. Então, há um ciclo vicioso em toda essa engrenagem delitiva. O que se percebe é que esses usuários de drogas estavam nesse local, transitavam por esse local com grande volume de pessoas, muitos deles com passagens policiais, e, inclusive, no local nós conseguimos apreender RGs retidos naquele local, o que dá a entender que aquilo ali era uma forma de assegurar a compra de drogas, e enquanto esse cidadão não conseguia, de maneira escusa, subtrair algum fio de cobre,
o registro de identidade dele era retido naquele local como forma de assegurar o posterior pagamento. Mas o que nós notamos ali, mediante delações anônimas, campana, pesquisa em loco, é que aquele local, por ser área pública, jamais poderia estar em funcionamento. O ideal é que, a partir de então, aquela área seja renovada e jamais se permita que aquele cidadão que estava ali na condição de responsável por uma atividade clandestina e habitualizada não mais compareça. Aí, realizado a autuação em flagrante, como delegado de polícia, eu representei pela conversão do flagrante em prisão preventiva e ele ficou à disposição da Justiça Pública. Pelo menos 30 dias agora. Pelo menos ele vai passar por uma audiência de custódia e caberá ao juiz de direito, na presença do promotor de justiça e do defensor público, definir as próximas etapas do procedimento. Doutor, um ponto desse aí, né, foi desbancado, né, no jargão policial, né? Sim. Mas há evidências de que pode haver muitos outros, né? Com certeza, esse tipo de crime, ele costuma disseminar e agir de maneira difusa. Então, é um trabalho coeso que não depende tão somente da Polícia Judiciária ou até mesmo da Polícia Militar. Além da realização do trabalho ostensivo preventivo e do trabalho de investigação, é necessário que haja uma coesão entre as instituições, inclusive da Prefeitura Municipal, que tem sido muito diligente nesse aspecto. E, ao autuar em flagrante um cidadão como esse, percebe-se a complexidade para chegar a esse ponto. Porque, em muitas ocasiões, nós não conseguimos decifrar a vítima de uma subtração de furto de fio de cobre, por exemplo, em razão da falta de enumeração, código. Então, se a gente não agir de maneira coesa, e quando eu digo nesse aspecto, eu digo como instituições diversas, esse tipo de criminalidade tende a avançar e continuar. E com um lado perverso, né? O usuário fica completamente dependente e conectado ao receptador, né? Sim, é muito usual nesse tipo de crime o escambo. E quando não há o escambo, até mesmo o emprego do dinheiro. Então, a pessoa furta aquilo porque tem alguém que esteja apta a receber aquilo de maneira escusa e obscura e sem necessidade de comprovar. Então, o ideal é agir no caule e retirar o receptador de trânsito e, assim, eliminar que esse cidadão que antes era instigado a furtar para fazer o escambo, não mais o faça. E se vier sem dinheiro, então a moeda de troca é o produto do furto. Isso, exatamente. É esse ciclo, é exatamente isso que acontece. Bem, acompanhamos então o depoimento do delegado do 1º Distrito aqui de Matão, Francisco de Assis, sobre a prisão em flagrante, né, desse dono, desse ferro velho clandestino que vinha funcionando aqui na cidade como ponto de venda de drogas e também receptação de objetos roubados. Vamos então para a região. O caminhão carregado com um botijão de gás rodou na Washington Luiz e foi atingido por um bitrem. Esse acidente de trânsito aconteceu ontem à tarde, ali no quilômetro 235, sentido capital interior. E um homem ficou ferido nesse acidente. Chovia bastante no momento em que ocorreu esse acidente. Provavelmente o asfalto molhado fez com que o motorista de um caminhão carregado com um botijão de gás perdesse o controle e rodasse na pista de rolamento. Um bitrem que vinha logo atrás, o caminhoneiro fez uma manobra brusca, porém a batida foi inevitável com esse bitrem. Com o impacto, o caminhão carregado com gás acabou colidindo ainda em um guarda-reio e vários botijões industriais se espalharam pela pista. O homem que estava no caminhão acabou se ferindo e foi socorrido e levado para a Santa Casa lá da cidade. Um autobombo da Corporação do Corpo de Bombeiros e também a unidade de resgate da concessionária que administra a rodoviária atenderam a essa ocorrência. Eram então esses, né, os destaques e as notícias que tínhamos do setor policial, tanto aqui de Matão como também da nossa região.